Já temos Gabriel Garcia aí, já deu uma lida nesse decreto durante a madrugada, esse decreto que traz algumas mudanças em relação ao funcionamento do comércio, igrejas também poderão abrir as portas, salões de beleza, novas normas, novas exigências. Como é que fica a situação a partir da publicação desse decreto, novo decreto, prorrogando por mais 150 dias a situação de emergência em saúde pública aqui em Goiás? Gabriel, para o pessoal que está chegando agora. Uma série de medidas foram publicadas, viu, Suelen, estendendo a essa situação de isolamento, mas ao mesmo tempo flexibilizando alguns serviços e alguns setores que estavam paralisados desde o dia 19 de março. E eu reforço para vocês agora que a partir de hoje, em todo o estado de Goiás, é obrigatório o uso de máscaras, desde que essas máscaras sejam confeccionadas conforme que estipula e orienta o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. A partir de hoje, voltam a funcionar em todo o estado as unidades do VaptVupt, desde que sejam feitos com atendimentos prévios, com agendamentos. Todos esses atendimentos sejam agendados para que esse serviço possa voltar a funcionar de forma gradativa. Aulas em escolas públicas, privadas ou universidades seguem suspensas em todo o estado. Nessas instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, podem funcionar apenas os serviços administrativos. O resto das aulas seguem sendo feitas à distância. Não podem funcionar nesse momento, não podem ser retomadas nesse momento. Assim como bares e restaurantes também não podem funcionar a partir desse novo decreto do governo do estado. O que está estipulado nesse decreto é que funcionam aqueles bares e restaurantes em postos de combustíveis e que funcionam na beira de estradas, nas beiras de rodovias, conforme o que já vinha sido estipulado anteriormente, antes desse decreto. Eu reforço para vocês agora o que pode funcionar com esse novo decreto que já está em vigor aqui no estado de Goiás. As igrejas podem voltar a fazer cultos e celebrações 2 vezes por semana, com exceção de algumas cidades que fazem parte desse decreto, como é o caso de Goiânia, que tem um número maior de habitantes e um risco maior de contaminação, só podem fazer um culto na semana e obrigatoriamente, então, no domingo, essas igrejas precisam fazer essas celebrações. E os fiéis que vão até esses cultos têm que ter a temperatura corporal verificada logo na entrada. E essas igrejas só podem funcionar com até 30% da capacidade. A partir de agora, por exemplo, aqueles hotéis podem continuar funcionando, mas com 65% da capacidade. Os restaurantes desses hotéis podem funcionar normalmente, mas restritos às pessoas que estão hospedadas nesses hotéis, as pessoas que estão nesses hotéis. Além disso, eles não podem funcionar. Outros serviços importantes que eu reforço para vocês a partir de agora e que estão habilitados para funcionar nesse novo decreto do governo do estado são os serviços de call center, restritos às áreas de segurança, alimentação, saúde, telecomunicações e utilidade pública, assim como empresas do sistema do transporte coletivo e privado, empresa de saneamento, energia elétrica e telecomunicações, atividades de extração mineral, concessionárias de veículos automotores, motocicletas, autopeças, motopeças, oficinas mecânicas e borracharias podem voltar a funcionar, assim como salões de beleza e barbearias, respeitando uma capacidade nesses estabelecimentos de até 50%, então, da entrada de pessoas nesses locais. Escritórios de profissionais liberais podem voltar a funcionar. Sobre feiras livres de hortifruti e granjeiros, elas podem funcionar desde que sejam observadas aquelas boas práticas, ou seja, aquilo que na semana passada já vinha sendo fiscalizado, o espaço entre uma banca e outra, entre uma barraquinha e outra, e fica proibido o consumo de alimentos nessas feiras de hortifruti e granjeiros, assim como já vinha acontecendo. Fica flexibilizado a partir de agora atividades administrativas, então, nas instituições de ensino públicas e privadas, assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade, construção civil e estabelecimentos comerciais relacionados à construção civil e a essas indústrias. E só para encerrar até o Suelen, que as prefeituras, a partir desse novo decreto, têm essa flexibilização, mais autonomia para endurecer ou flexibilizar essas medidas do governo do estado. E é importante a gente dizer que esses estabelecimentos que podem voltar a funcionar, eles precisam observar as normas necessárias para proteger
os seus funcionários, para proteger os clientes, para proteger as pessoas de um modo geral, né, Gabriel? A gente vai detalhar um pouquinho mais isso ao longo dessa edição. Agradeço já a sua participação. Theo Taveira está, inclusive, com o decreto aqui em mãos, trazendo, portanto, essas novas determinações, né, Theo? Com relação às igrejas, né, os estabelecimentos religiosos, tem alguns detalhes aqui para a gente complementar, Su, as informações que o Gabriel trouxe. Olha só. Diz aqui no decreto que as igrejas têm que vedar o acesso de pessoas que estão no grupo de risco ou pessoas com idade superior a 60 anos. Então, os idosos devem ser impedidos de entrar nas igrejas pelas próprias igrejas, devem receber a recomendação de voltar para casa e também pessoas do grupo de risco. Também diz aqui que as igrejas têm que disponibilizar local e produtos para higienização de mãos e calçados. E tem também aqui suspender a entrada de fiéis quando ultrapassar 30% da capacidade máxima do estabelecimento religioso. Ou seja, volta a funcionar, mas tem um monte de determinação e a gente vai ter que ficar de olho para saber se isso está sendo cumprido, Suelen. Restrições que são importantes, reforço essa informação para proteger as pessoas.